Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Terça-feira, 9 de agosto, muito bom dia! Ruas do centro de Londrina foram bloqueadas nas primeiras horas da manhã. É uma grande operação da Polícia Federal e da Receita Federal contra a venda de produtos contrabandeados. Lojas foram vistoriadas em vários pontos da cidade. Equipes estiveram ainda em condomínios fechados e outros imóveis de alto padrão. O inquérito apura que o grupo teria movimentado mais de R$ 1 bilhão. Nossas equipes madrugaram e vão trazer uma grande cobertura para você. Destaco também um projeto da Prefeitura de Londrina que prevê anistia de multas aplicadas contra pessoas que estavam sem máscaras na pandemia ou promoveram aglomerações. Você concorda? Acha que esse é o melhor caminho? Tá aí a sua oportunidade de participar pelo aplicativo Você na RPC. Na edição de hoje tem ainda flagrantes como este de vandalismo, de pichação em uma igreja e do furto de um compressor numa instituição beneficente. Vários serviços ficaram comprometidos. O avanço da varíola dos macacos. Reunião define estratégias para atendimento de casos suspeitos que forem registrados em Londrina. E as notícias do trânsito com acidentes e vários pontos de lentidão nesta terça-feira chuvosa. 18 graus agora, a imagem ao vivo é do aeroporto de Londrina, que registra mais um dia de atraso nos voos devido à visibilidade reduzida. Seja bem-vindo. O Meio Dia Paraná te espera com estas e muitas outras informações logo após o intervalo. Uma das maiores operações da Polícia Federal e da Receita Federal aqui na região de Londrina foi para as ruas da nossa cidade no início da manhã chuvosa desta terça-feira. Mandados também estão sendo cumpridos em São Paulo e no Ceará. Foi uma grande movimentação, inclusive com bloqueios de ruas ali perto das lojas do comércio popular na região da Sergipe, Mato Grosso e também da Minas Gerais. Essas imagens registradas logo no início da manhã. Meio Dia Paraná foi para as ruas, acompanhou os trabalhos e agora já chega com as primeiras atualizações. Vanessa Navarro, atendimento nas lojas normal nesse momento, ainda temos policiais por aí. Muito bom dia para você. Sinal da Vanessa é pela internet, nesse dia chuvoso, com tempo instável. A instabilidade fica muito grande, a gente vai tentar regularizar o sinal para voltar a falar ao vivo com a Vanessa. A Mônica também está acompanhando? Agora sim, Vanessa, mais uma vez, receba o meu bom dia mais uma vez. É contigo por aí. Consegue me ouvir bem agora, Alberto? Eu estava dizendo que nas ruas aqui ao redor, que chegaram a ser bloqueadas no início da manhã, o comércio já está funcionando normalmente. Agora, no Shopping Popular, aqui no Camelódromo, o famoso Camelódromo de Londrina, aí... Tá aí, o sinal está bem instável, a gente vai tentar regularizar, mas você acompanha aí mais algumas imagens ainda do início da manhã. Agentes da CMTU estiveram por lá para fazer o isolamento dos acessos, para evitar a chegada de pessoas ali que não fossem alvos das investigações. Daqui a pouco, então, eu trago para você as informações atualizadas do centro, que nesse momento está com lojas abertas, funcionando normalmente. Além da Vanessa, o trabalho dos policiais e agentes da Receita Federal foi acompanhado também desde a madrugada pela equipe da Mônica Dal, que agora está na sede da Polícia Federal. Mônica, detalha para a gente quais os alvos dessa operação, o que está por trás desse grande trabalho aí de policiais federais e agentes da Receita Federal. Muito bom dia para você.
Sim, Alberto, uma operação que movimentou a cidade. Um bom dia para você, bom dia também para todos. A Receita Federal considera essa operação uma das maiores nos últimos anos aqui na nossa cidade. Isso porque os alvos são principalmente de Londrina. O objetivo era cumprir 56 mandados de busca e outros 2 mandados de prisão. E o principal objetivo também da Operação Modo Avião é desmantelar uma organização criminosa que estava envolvida com lavagem de dinheiro e também com contrabando. Segundo essas investigações, a quadrilha então comprava produtos do Paraguai, trazia para o mercado brasileiro e fazia aquela venda sem nota fiscal e também sem declarar os impostos. Ainda segundo essas investigações, somente essa organização criminosa, que tem cerca de 17 membros, movimentou mais de R$1 bilhão em apenas 2 anos. Cerca de 428 milhões de reais já foram bloqueados pela Justiça. Esse dinheiro foi encontrado nas contas desses investigados e ao longo da manhã a gente acompanhou vários cumprimentos de mandados, isso porque as equipes se espalharam pela cidade, tanto na região do Camelódromo, quanto em áreas de alto padrão aqui da nossa cidade e também em lojas que ficam na Zona Leste. Cerca de 300 agentes da Polícia Federal e também da Receita Federal estiveram envolvidos nessa operação que recebeu o nome de Modo Avião. Alberto, daqui a pouco a gente traz mais detalhes, tem também uma reportagem completa e as atualizações com a Vanessa Navarro lá no centro, falando de como está essa situação da região do Camelódromo. Isso porque ao longo da manhã nós também acompanhamos um bloqueio em todo aquele quarteirão para que o trabalho da Polícia Federal e também da Receita Federal acontecesse sem qualquer problema. Nós também acompanhamos os agentes enchendo vários sacos com mercadorias que foram retiradas de várias lojas. Então depois a gente volta com mais detalhes e também a reportagem completa ainda no Meio-Dia Paraná. Valeu, Mônica, ao vivo ali da sede da Polícia Federal, onde está concentrado todo esse trabalho. Daqui a pouco, então, tem essa cobertura para você no nosso Meio-Dia Paraná e lá no G1 também já tem muitas informações para você ir acompanhando e ir se atualizando. Uma igreja foi alvo de vandalismo durante a madrugada na nossa região. Câmeras de segurança gravaram o momento em que um homem usa spray para pichar a parte da frente da paróquia São Vicente Palotti, que fica na Vila Nova, bairro bem conhecido em Arapongas. Foi pouco depois das 4 da manhã, no momento em que a chuva tinha dado uma trégua. O homem ficou poucos instantes e foi embora logo em seguida. Esse homem, que segundo a Guarda Municipal, acabou sendo preso ao longo da manhã dessa terça-feira. O homem preso, segundo a GM de Arapongas, é o responsável pela pichação. Fotos cedidas pela própria Guarda Municipal de Arapongas mostram os estragos deixados na porta principal da igreja e nas paredes. Também foi pichada uma imagem religiosa que fica do lado de fora da paróquia. A paróquia, inclusive, já começou a providenciar a limpeza por lá desse ato de vandalismo. 11h55. Veja só esse assunto. Multas para quem foi flagrado sem máscaras em Londrina ou mesmo promovendo aglomerações na pandemia poderão ser anuladas. É o que está previsto em um projeto que foi enviado à Câmara de Vereadores por parte da Prefeitura de Londrina. Giovana Machado, seja bem-vinda, bom dia para você. Quais as explicações para essa proposta e o que prevê esse projeto de lei? Oi, Alberto, bom dia para você, boa terça-feira para você e para todo mundo que está acompanhando o Meio-Dia Paraná. Eu explico. O foco da Prefeitura é principalmente os comerciantes e empresários que sofreram essas multas nesses 2 últimos anos de mais restrição aqui da pandemia, quando nós tivemos decretos obrigatórios para o uso de máscara, de isolamento também obrigatório, em que muitos comerciantes e bares não puderam abrir por conta dessas regras, né? O que a Prefeitura diz? Que a aplicação dessas multas, a cobrança dessas multas agora só iria prejudicar ainda mais esses empresários, esses comerciantes que atualmente, nesse período em que nós estamos vivendo, estão conseguindo se restabelecer com maior acesso ao público, né, com maior abertura também e o horário voltando a funcionar normalmente. Então, a intenção é que essas pessoas não sejam mais cobradas ou ainda sejam ressarcidas do valor já pago por eles quando as multas foram aplicadas.
aplicadas. Nós temos, inclusive, um destaque da proposta que foi enviada à Câmara Municipal de Londrina e que aponta a anistia de multas administrativas aplicadas no período do dia 18 de março de 2020 até o dia 15 de junho de 2022. Também eventuais multas, todas elas, já que já foram lançadas, serão anuladas e os valores eventualmente pagos serão restituídos ou compensados conforme esses contribuintes forem realizando os pedidos para a Secretaria Municipal de Fazenda. Essa é a proposta, é o projeto que a Prefeitura quer aprovar na Câmara Municipal de Londrina dos vereadores aqui da cidade. Na prática, essas multas, então, aplicadas nesses últimos 2 anos, deixariam de valer. Quem ainda não pagou, essas multas não precisariam mais pagar e quem já pagou o valor seria ressarcido mediante a esse pedido solicitado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Esse projeto não detalha quanto que a Prefeitura deixaria de arrecadar com essas multas ou ainda quanto que ela teria que desembolsar para fazer esse ressarcimento às pessoas, aos contribuintes que forem fazendo esses pedidos para a Secretaria Municipal de Fazenda aqui da cidade. A proposta ainda está tramitando nas comissões da Câmara de Vereadores aqui da cidade e aí sim que ela vai para votação no plenário, 2 votações e sanção do prefeito. A gente segue acompanhando e ainda hoje aqui no Meio Dia Paraná você vai conferir mais detalhes desse assunto. Alberto. Valeu, Giovana, que está numa unidade de saúde. Daqui a pouco também tem notícias, porque ao longo da tarde teremos uma reunião para discutir a forma de atendimento de pessoas com casos suspeitos de varíola dos macacos. Já já eu faço um novo contato com a Giovana, mas antes abro espaço para a sua participação. Mensagens já foram chegando pelo nosso aplicativo Você na RPC, tem participações também pelo WhatsApp. Enfim, de qualquer forma, do jeito que for mais fácil, você é sempre muito bem-vindo no nosso Meio Dia Paraná. Dentre os recados, justamente participações falando já dessa proposta aí de anistiar as multas aplicadas para quem estava sem máscaras ou promovendo aglomerações. A Alaide, boa tarde, Alberto. Anistiar as multas é o mesmo que punir quem se cuidou e fez tudo certo durante a pandemia. Sou contra. Já Márcio Camargo, sou contra a anistia de multas. É a mesma coisa que dar alvará para fazer coisa errada. Ricardo, por isso que o povo não respeita nada. A impunidade impera. O pessoal está na bronca com a proposta da Prefeitura. Recado também sobre o vandalismo em uma igreja ali em Arapongas, o Hernandes. Enquanto as punições não forem severas, esses vândalos não vão parar de pichar e roubar. Tem também fotos aqui, o pessoal de olho no tempo, começando pelo Melquíades. Aeroporto visto do alto da Avenida Inglaterra, aeroporto bem coberto nas primeiras horas da manhã, justamente pela chuvarada registrada desde a noite de ontem, que se estendeu também na manhã de terça-feira. E a Vilma Neide Alves, Rua Jerusalém, nessa terça-feira, ali no alto da Gleba Palhano, também muita chuva, os prédios encobertos nesse comecinho de terça-feira, esse tempo fechado que continua agora por aqui também. Meio-dia em ponto. A gente vai fazer contato agora com a Vanessa Navarro, que está no centro de Londrina. Ela está acompanhando as informações da operação registrada durante as primeiras horas da manhã, que acabou ali isolando ruas da região central. E ela que falava para a gente qual era a situação de momento, se lojas já estavam abertas ou não. Vanessa, agora sim, boa tarde para você. Agora é boa tarde para valer, né, Alberto? Normal, com essa chuva, tempo instável, realmente a internet, os nossos links são feitos assim, acaba falhando um pouquinho. Mas então, vamos aproveitar, eu te falava na minha primeira entrada justamente que ainda não estava aberto aqui o camelódromo, estava permitida só a entrada de funcionários, mas agorinha poucos minutos, então abriu aqui o camelódromo que fica bem no centro de Londrina, na esquina da rua Sergipe com a Mato Grosso. Daqui de onde a gente vê, inclusive, todos os boxes funcionando normalmente, esse que é um local de grande movimento todos os dias, ainda mais véspera de Dia dos Pais, tem mais de 360 lojas aqui e agora elas estão abertas. O camelódromo ficou fechado, então, até agora há pouco, praticamente até meio-dia, por conta da grande operação realizada pela Polícia Federal e a Receita Federal, a Operação Modo Avião, que a Mônica Dal já detalhou agora há pouco para a gente. Nas ruas aqui ao redor do camelódromo, também o trânsito nesse momento já está liberado.
Marcelino pode mostrar aqui o trânsito também para a gente. Olha só, cedinho as ruas aqui ao redor do Camelódromo, a Sergipe, a Mato Grosso, haviam sido bloqueadas por agentes de trânsito. Eles chegaram, colocaram aquelas fitas de segurança e bloquearam o trânsito. E aí quem ocupou o perímetro foram as centenas de agentes que trabalham nessa operação. Tinha viaturas da Polícia Federal, carros da Receita e também o caminhão que saiu daqui abarrotado de mercadorias apreendidas, já que foram cumpridos mais de 50 mandados de busca e apreensão. Por volta das 9 horas da manhã, o trânsito aqui que tinha sido bloqueado já estava liberado e nesse momento flui normalmente, então reforçando o Camelódromo também aberto. Mas claro, muitos comerciantes aqui são alvo dessa operação da Polícia e da Receita Federal, Alberto. Então, a Vanessa atualizando as informações do centro da nossa cidade, a Vanessa que está ali perto do Camelódromo e também de outras galerias do comércio popular. Da região central, eu retorno agora para a sede da Polícia Federal, até porque a Mônica acompanhou uma entrevista coletiva ao longo da manhã, detalhando as circunstâncias dessa investigação que está por trás desta grande operação. Mônica, com vocês aí. Sim, Alberto, nós estamos ao vivo aqui no pátio da Polícia Federal em Londrina e normalmente quando essas grandes operações acontecem é aqui que os veículos, por exemplo, que foram apreendidos durante os trabalhos ficam estacionados por enquanto até a Justiça definir o que será feito com eles. Para a gente destacar rapidamente esses veículos, vou sair daqui para o Alceu mostrar para vocês, pelo menos 9 veículos foram apreendidos durante essa operação. Vocês estão vendo lá na ponta um Camaro, que é um carro de luxo, um carro que tem um alto valor, e aqui um pouco mais para o meio, o Alceu está vindo também para mostrar para vocês, é esse outro carro de luxo, esse prata, um Jaguar. Esse carro, de acordo com a Polícia Federal, ele é avaliado em quase R$500 mil. Esses veículos, segundo as investigações, eles eram então de membros dessa organização criminosa, cerca de 15 membros que atuavam então com lavagem de dinheiro e contrabando. Como o Alberto disse no início, nós acompanhamos desde cedo os trabalhos da Polícia Federal e também dos agentes da Receita Federal que saíram ainda na madrugada. A gente acompanhou dezenas de viaturas saindo para o trabalho para iniciar o cumprimento desses mandados. Pelo menos 300 agentes da Receita Federal e também policiais federais participaram dessa operação e o objetivo inicial era cumprir 58 mandados de busca e também de prisão. E qual o resultado desse trabalho por enquanto que nós temos? O líder, um dos líderes desta organização criminosa, ele foi preso durante esses trabalhos, ele também seria dono de um desses carros de luxo aqui e agora uma outra pessoa também envolvida nessa organização criminosa ainda está sendo procurada pela polícia. A Vanessa falou da situação lá do Camelódromo neste momento. Ao longo da manhã, o quarteirão inteiro ficou bloqueado para que os policiais pudessem trabalhar. A todo momento eles saíam de algumas lojas, não só do Camelódromo, houve também algumas lojas ali próximas, onde os policiais estiveram retirando diversas mercadorias, principalmente celulares, perfumes, eletrônicos, e são normalmente produtos extremamente caros. E o esquema deles funcionava desta forma. Eles na verdade buscavam essas mercadorias no país vizinho, principalmente pela cidade que faz fronteira com o Foz do Iguaçu, e traziam para o mercado brasileiro sem a devida nota fiscal. A gente vai ouvir agora o delegado da Polícia Federal, o Vinícius Zangrilani, e ele falou um pouco mais de como funcionava esse esquema e de como começou a investigação. Na verdade, nós recebemos umas informações do COAF referente a umas movimentações financeiras atípicas aqui na nossa região, com indicativos de lavagem de dinheiro. Então, nós aprofundamos essas investigações e verificamos que realmente tudo indicava que havia um grupo aqui na região desenvolvendo atividades de lavagem de dinheiro. E aprofundando mais a investigação ao longo desse 1 ano e meio, a gente verificou que esse dinheiro utilizado nos crimes de lavagem de dinheiro vinha de importação ilegal de produtos eletrônicos. Então, no dia de hoje, a gente está cumprindo mandado em endereços relacionados aos principais investigados que a gente já identificou nesse esquema.
Ainda destacando sobre a situação do camelódromo aqui de Londrina, das 360 lojas, 13 foram alvos, então, dessa operação. A Polícia Federal até reforçou que o local pode funcionar de forma tranquila, né, continuar com os seus trabalhos, já que somente 13 comerciantes daquele local foram alvos dessa operação. Eles também seriam parte desse grande esquema. Havia pessoas aqui do Paraná, mas também membros dessa organização que moram no estado de São Paulo e também no estado do Ceará. A gente conversou com o delegado da Receita Federal, o Dr. Reginaldo, que falou um pouco mais a respeito da dimensão do dinheiro que essa organização criminosa acabou movimentando. Nós falamos lá no início, essa quadrilha teria movimentado mais de R$1 bilhão e cerca de 428 milhões de reais foram bloqueados neste primeiro momento. Isso porque, de acordo com as investigações, foi exatamente esse valor de sonegação que eles acabaram cometendo. Vamos ouvir o delegado da Receita Federal. Como houve a lacração dos valores dos produtos, a gente não tem assim, um valor determinado, mas pela experiência dos colegas, só hoje nas lojas foi apreendido entre 2 milhões, entre 2 milhões e meio a 3 milhões de reais. Os carros fazem parte do patrimônio dos envolvidos, né? Então eles podem tanto ficar à disposição da justiça, né, no processo penal. Carros que foram apreendidos com mercadorias, esse sim, pode ser objeto de perdimento pela Receita Federal. Agora vai ter um posterior procedimento fiscal nessas pessoas, exatamente para verificar quanto disso é proveniente dessa atividade ilícita e assim também cobrar os tributos dessas pessoas. 428 milhões de reais parece talvez um número que a sociedade não tem a dimensão dele, mas seriam aí pelo menos 20 escolas públicas, né, ou 16 viadutos, como está sendo construído hoje na Avenida Rio Branco, que poderiam estar, esses recursos voltar para a sociedade. Bom, essa entrevista bem esclarecedora do delegado da Receita Federal só demonstra a quantidade de dinheiro que essa organização criminosa movimentou e como eles seriam benéficos para boas ações para a sociedade. Ainda falando dos resultados dessa operação, somente as mercadorias de hoje totalizam mais de 2 milhões de reais entre celulares, perfumes, acessórios, aquelas caixas de som que vocês também viram nas imagens. Essa operação ela levou o nome de modo avião, que é aquele momento que a gente decide interromper o sinal do nosso celular, né, quando a gente faz isso. E esse nome é em alusão à maior quantidade de produtos que foi apreendida, que são os celulares de última geração, normalmente celulares muito caros. E olha, Alberto, esses investigados, um deles já foi preso, essas pessoas devem responder por lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e também contrabando. Essas penas máximas somadas podem chegar a 22 anos de prisão. Então foi uma grande operação, considerada pela Receita Federal e pela Polícia Federal, uma das maiores da nossa região nos últimos anos. Com você. Valeu, Mônica, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Logo mais também no Jornal Hoje, você terá a cobertura dessa operação aqui de Londrina, levando as informações aí para todo o Brasil, até porque o impacto foi muito grande, o valor movimentado é enorme, como frisaram inclusive os delegados ali da Polícia Federal e da Receita Federal. E claro, a cobertura não para no nosso Meio Dia Paraná. Daqui a pouco tem a reportagem completa e novas atualizações para você aqui na tela da nossa RPC. Uma reunião hoje à tarde vai discutir o sistema de atendimento para casos suspeitos de varíola dos macacos. São os preparativos da rede de saúde para a triagem de pessoas que apresentarem sintomas da doença. A Giovana Machado está em um posto de saúde aqui da zona oeste de Londrina para explicar justamente qual é a situação de momento em Londrina e quais as orientações para a população. Isso, Alberto. Aqui em Londrina, nós não temos nenhum caso confirmado da varíola dos macacos até o momento. Houve um caso em investigação, mas o resultado foi inconclusivo. E aí não era mais possível repetir o exame, já que essa pessoa que foi infectada, né, possivelmente infectada, já havia passado o período da doença e aí esse caso, a princípio, foi descartado. Já na área da 17ª Regional de Saúde, que abrange 21 municípios aqui da região de Londrina, há 2 casos em investigação, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Um deles em Jaguapitã e outro em Sertanópolis.
Na região de Curitiba, há outros 24 casos de varíola em investigação e mais de 10 casos confirmados por lá. A varíola dos macacos, ou a monkeypox, é uma doença viral e a transmissão ocorre principalmente entre humanos infectados. Nós temos uma tela aí que mostram as principais possibilidades de infecção. Então, é principalmente pelo contato com as lesões de pele que essa doença provoca, né? E por meio dessas pessoas infectadas, e aí pode ser pelo uso da mesma roupa de cama, por exemplo, né? Pessoas que moram juntos, ou toalha de banho, ou até mesmo com contato íntimo, troca de fluidos entre essas pessoas. Uma pessoa que não está contaminada e outra que está contaminada. Nós temos também uma tela que mostra os principais sintomas dessa doença. A infecção causa erupções na pele, principalmente que se desenvolvem do rosto e surgem em outras partes do corpo também, e isso acontece depois de 3 dias, mais ou menos, de febre. Os infectados também podem desenvolver febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e fadiga. Na reunião de hoje à tarde, que vai ser realizada aqui em Londrina pela Secretaria Municipal de Saúde, envolvendo aí a organização de todas as UBS, né, os postos de saúde aqui da cidade, é principalmente para reforçar qual deve ser o comportamento desses profissionais da saúde ao receber uma pessoa possivelmente, né, infectada com a doença, qual é o comportamento que deve ser adotado e também como que essas pessoas, como que os profissionais da saúde devem, né, se comportar para também prevenir, né, para que evitem que eles peguem essa doença. O secretário de Saúde disse que não é algo novo, é apenas reforçar um comportamento que já é obrigatório nas unidades de saúde aqui da cidade. Nós conversamos com ele hoje pela manhã e temos mais detalhes agora. Basicamente, é a identificação da doença, as lesões características, o modo de abordagem desse paciente, a coleta do material, se necessário, as orientações aos pacientes que podem ser suspeitos e também os seus familiares. Então, meio um geralzão, de acordo com as últimas atualizações que a Secretaria de Estado da Saúde emitiu. Entretanto, a gente sempre precisa estar atento porque isso muda muito rápido. É evidente que o profissional de saúde, quando vai atender o paciente, ele tem alguns cuidados, em especial como os equipamentos de proteções individuais, que isso faz toda a diferença. E nesse treinamento nós vamos reforçar a importância desse uso, a importância da identificação dessas lesões que são características aí da varíola do macaco, para o nosso servidor também se proteger. E agora para a população, né? Se você se identifica com algum desses sintomas ou entrou em contato com alguma pessoa infectada, apareceu lesões que você possa desconfiar que tenha se contaminado com a varíola dos macacos, o que essa pessoa deve fazer? Aqui no município de Londrina, a orientação é que na saúde pública, né, essa pessoa possa procurar qualquer unidade básica de saúde e aí os profissionais vão ter a orientação do que essa pessoa deve fazer. O secretário também deu detalhes sobre esse assunto. Deve buscar um serviço de saúde, seja uma unidade básica de saúde, porventura aquelas pessoas que têm convênio, ou uma unidade de pronto atendimento, para que passe por uma avaliação de um profissional de saúde e esse aí seja responsável pela condução do caso de acordo com os protocolos vigentes. Todos os postos, pode procurar. Qualquer posto de saúde, falando da rede pública, qualquer posto de saúde tem condição de fazer o primeiro atendimento e iniciar o protocolo aí em relação à varíola do macaco. Essas medidas, né, acabaram sendo tomadas após a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e, por consequência, a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Paraná, divulgar a varíola dos macacos como uma situação de alerta aqui para todo o estado, né, para todo o país também. E aí, aos poucos, vão sendo tomadas novas medidas. O secretário de Saúde, hoje pela manhã, ele contou que realmente vão aguardando orientações, né, conforme ao aumento ou não dos casos, conforme a doença for se desenvolvendo ou não aqui no país, vão surgindo novas possibilidades, novas orientações e, por enquanto, essas são as de momento aqui para a cidade de Londrina, tendo uma possibilidade, um contato com uma pessoa que possa ter sido infectada ou desenvolvimento de algum desses sintomas, essas pessoas podem procurar, então, qualquer unidade básica de saúde aqui da cidade. Alberto. Obrigado, Giovana Machado, falando ao vivo ali do posto de saúde do Jardim do Sol, que é justamente um dos que poderão atender pacientes com eventuais sintomas de varíola dos macacos. Agora já 12h16.
Com a chuvarada das últimas horas, a temperatura nem sobe tanto. Estamos com 18 graus nesse momento. A temperatura está variando muito pouco ao longo dessa terça-feira. O céu segue bastante carregado, muitas nuvens, anunciando que vem mais chuva ainda ao longo da tarde. É um volume de chuva considerável que era muito aguardado, principalmente para quem está no agronegócio e já vinha sofrendo com essa estiagem de aproximadamente 50 dias ao longo do inverno. Aqui no mapa você acompanha comigo que a chuva está presente hoje em todo o Paraná e há ainda risco de temporais aqui no norte do estado, nas regiões de Ponta Grossa, Curitiba e também no litoral do Paraná. No norte do estado, as mínimas hoje foram de 11 graus em Rolândia e Apucarana, 12 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. A amplitude térmica, como eu já disse, ela é bem reduzida. As máximas não vão passar dos 18 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, dos 19 em Jacarezinho, Bandeirantes com máxima de 21 graus ao longo da tarde. Em Londrina, pode chover tanto à tarde quanto à noite ainda. A máxima prevista é de 19 graus ao longo da tarde e 16 à noite, ou seja, a mínima foi 13, máxima chegando a 19, à noite caindo para 16, temperaturas aí bem parecidas ao longo de todo o dia. Quem foi para as ruas logo cedo, enfrentou a chuva, enfrentou também a neblina, não teve como escapar dessa mudança toda no tempo. Chuva, Mônica, que mexe com a rotina de todo mundo na cidade. Com certeza, Alberto. A chuva faz com que muitas pessoas optem pelos carros, né, ou por transportes por aplicativos, ou até mesmo táxis, para se livrar, claro, do frio e também dessa alta umidade. A gente sabe como que funciona quando chove. O dia começa a ficar mais frio quanto mais chove. Isso aconteceu aqui na nossa cidade. Logo que a gente saiu para as ruas para acompanhar a operação da Polícia Federal, ainda na madrugada, estava chovendo bastante, só que o frio não era tanto. A gente viu o dia amanhecer e a neblina apareceu também. Por volta das 9 da manhã, a gente olhava assim para os prédios e eles já estavam encobertos por um forte nevoeiro que apareceu aqui na nossa cidade. Até agora está chovendo, pelo menos aqui na região em que nós estamos, na Polícia Federal. A chuva vem, depois ela para um pouco, aí vem uma garoa mais fina, mas a gente percebe que ela não passou. A gente lembra que a previsão do CIMEPAR é que somente nesta terça-feira iria chover mais de 53 milímetros. E a gente percebe que essa previsão está se confirmando porque ao longo da manhã choveu muito aqui na nossa cidade. Uma grande dúvida que normalmente surge aqui na região, principalmente em Londrina, é em relação aos voos. Isso porque quando há neblina, o aeroporto tem dificuldades de realizar pousos e decolagens. A gente recebeu também algumas mensagens nos questionando a respeito da situação do aeroporto, que tinha alguns passageiros aí com alguns problemas. Nossa equipe entrou em contato então com a CCR, que disse o seguinte, que houve um voo que foi alternado para Curitiba. Esse voo desceria aqui, mas ele teve que ser alternado para Curitiba por conta das condições climáticas. Até mesmo uma pessoa procurou nossa equipe falando que o filho veio da Itália e desceria aqui em Londrina, mas isso não foi possível. Ainda segundo a CCR, que reforçou então que houve esse voo que foi alternado, mas não teve nenhum voo cancelado e há 2 voos que estão tentando pousar ainda aqui na nossa cidade, claro, por conta dessas condições climáticas. E a gente está percebendo, né, Alberto, ao longo do dia a gente vê que ele está realmente muito úmido, o sol nem apareceu hoje e agora a gente vai saber com o CIMEPAR como serão os próximos dias, se a gente ainda vai enfrentar bastante chuva até o fim da semana. A chuva ela é um pouco mais expressiva hoje entre a região norte, região central e também o leste do Paraná. Nesses setores, os acumulados de chuva são um pouco mais expressivos ao longo do dia. Amanhã está mantida a previsão aí da formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa aqui no sul do Brasil e esse sistema ele vai manter o tempo bastante instável, principalmente da região central até o leste do Paraná, ou seja, tanto região de Curitiba quanto no litoral. Destaque aí para o volume de chuva previsto especialmente para as praias e rajadas de vento também bastante intensas aí no litoral, provavelmente valores acima aí dos 60 km por hora. A temperatura vai diminuir amanhã, faz um pouco mais de frio no amanhecer, mas sem expectativa de geadas. Frio na quarta-feira e frio ainda mais intenso na quinta-feira. Daqui a pouco eu atualizo para você. A Mônica comentou que com a chuvarada da manhã, o trânsito também ficou mais confuso, com pontos de lentidão, dificuldade para estacionar.
E tivemos ainda acidentes. Um deles, Vanessa, complicando o tráfego ali na PR-445. Em que ponto da rodovia e como foi esse acidente? Alberto, foi mais ou menos a 1 quilômetro, talvez menos um pouco, distante da Universidade Estadual de Londrina, na pista que segue de Londrina para Curitiba. Foi por volta ali das 8 horas da manhã e quando a gente chegou ao local, confesso que a cena assustava, porque havia uma moto embaixo de um carro. Esse trecho, foi bloqueado, isolado pelos bombeiros, então acabou realmente causando bastante transtorno ali para quem estava aguardando. A gente conversou daí com os envolvidos e fomos percebendo que, felizmente, apesar de ter sido uma cena feia, não teve grande gravidade para o motociclista. O motorista que estava dirigindo o carro disse que havia uma lentidão ali na rodovia, ele não sabe exatamente por quê, talvez justamente reflexo da chuva, às vezes algum carro que tem um problema, um para, enfim, vai formando uma fila. E aí o motociclista não parou, não conseguiu diminuir a velocidade e acabou acontecendo esse acidente. O pai do garoto, que também esteve lá, nos disse que talvez o acidente só não tenha sido mais grave para ele, para o motociclista, que tem 21 anos, porque ele conseguiu ainda pular da moto, teve esse reflexo, de pular da moto, e aí ele não foi parar debaixo do veículo junto com a motocicleta dele, felizmente, Então o transtorno acabou sendo mais realmente para o trânsito e também alguns ferimentos, alguns arranhões que o motociclista sofreu. A gente então traz agora entrevistas com os envolvidos, com o motorista do carro, com o pai do motociclista, que claro, estava bastante aliviado por descobrir que o filho teve apenas ferimentos leves, e também com um dos bombeiros que atenderam a ocorrência. Veja aí. Estava com um grande congestionamento aqui na hora e aí ele veio e não conseguiu frear atrás, aí escorregou com a moto e bateu com a cabeça no chão. Mas assim, graças a Deus não foi nada grave com ele, só tem que levar uns pontos no queixo. Mas moto, escorregou, chuva é complicado. Tem que tomar cuidados dobrados, Aí ele vinha pela pista aqui, ele teve uma freagem na frente, E ele vinha próximo, ele freou, mas escorregou, Ele escorregar e a moto deitou e foi debaixo do carro, Mas tá bem, graças a Deus tá bem. Ele conseguiu pular da moto. Ele conseguiu pular e a moto foi debaixo, mas no pulo ele bateu o queixo, Agora passou o susto já, Mas a gente vem com o coração na mão, E daí a pessoa fala que tá bem, mas para não assustar tanto. A gente só confia, acredita mesmo na hora que chega no local, Nós temos alguns equipamentos que nos auxiliam bastante nesse momento, São várias ocorrências diferentes, então o nosso equipamento ajuda bastante. Ajudou na retirada da motocicleta embaixo do veículo, as almofadas pneumáticas. Agora, sobre o trânsito, nós chegamos, já desviamos o trânsito para marginal, devido a muita chuva no momento, e também o fluxo bastante intenso, então, para nossa segurança, a gente já colocou o trânsito todo para o marginal. Informações do trânsito, então, com muito cuidado hoje, até porque a chuva vai continuar nas próximas horas e os riscos no trânsito só aumentam. No começo do Meio Dia Paraná, eu te convidei a participar sobre vários assuntos, dentre eles a proposta da Prefeitura de Londrina de anistiar quem sofreu multas por não estar usando máscaras na pandemia ou mesmo estar promovendo aglomerações. Daqui a pouco tem a reportagem, mas antes já tem muitas participações e a maioria, quase a totalidade, pessoal aí discordando da proposta da Prefeitura. A Terezinha: sou absolutamente contra, pois, na minha opinião, isso abrirá precedente para que outras pessoas deixem de cumprir as leis. Já o Carlos Serpelloni, que é de Cambé: é injusto perdoar ou ressarcir multas de infratores que em muito prejudicaram a saúde do povo. Maurílio: quer dizer que a fiscalização que a PM, Guarda Municipal e outros órgãos fizeram não valeram nada, então? Sou contra a anistia de multas. Mais abaixo, Cirlete Marcondes: se anular as multas, abrirão precedente para outras infrações. Sou contra. Logo após o intervalo, esse assunto está em destaque aqui no Meio Dia Paraná. Tem a reportagem detalhando justamente o que é esse projeto, no que consiste essa proposta que prevê a anistia para quem foi multado por irregularidades em relação às medidas restritivas na pandemia.
Você vai ver também o flagrante de um furto numa instituição beneficente da região da Vila Portuguesa. Furtaram um compressor e vários serviços ficaram comprometidos. Tem ainda mais informações de uma grande operação contra o contrabando que bloqueou até ruas do centro de Londrina. Agora, imagens ao vivo em meio a muita neblina no nosso Estádio do Café. Hoje à noite tem Tubarão e Cruzeiro. O Leque pega o líder da Série B do Brasileirão. Daqui a pouco também tem reportagem mostrando os preparativos do Tubarão e resgatando alguns confrontos contra o Cruzeiro. Agora, 12h27. A Prefeitura de Londrina quer anular as multas aplicadas por descumprimento de regras ao longo da pandemia de Covid-19. A proposta está num projeto enviado à Câmara de Vereadores, que prevê ainda a devolução dos valores para quem eventualmente já pagou as multas aplicadas. As punições começaram a ser definidas nos primeiros meses da pandemia, uma forma de forçar a população a aderir às medidas restritivas e de prevenção. Um dos primeiros decretos é de maio de 2020. Previa multa de R$ 300 para quem se recusasse a usar máscaras. Era o momento em que o número de positivações e mortes por Covid-19 começava a disparar. Eu não acho tão justo assim, mas as pessoas deviam se conscientizar a nível de não precisar de ter uma coisa dessa para a pessoa se proteger. A Guarda Municipal, responsável pela fiscalização, fez 503 notificações contra pessoas flagradas sem máscaras em 2020, 403 em 2021 e 37 em 2022 até abril, quando foi fechado um balanço parcial. Punições também estão previstas em outros decretos, um deles com multas de R$ 10.000 a R$ 120.000 para quem provocasse aglomerações, principalmente em eventos. A maior parte das multas aplicadas nem chegou a ser executada efetivamente e, se depender de um projeto enviado à Câmara, ficará sem cobrança. A proposta enviada aos vereadores prevê a anistia de multas administrativas aplicadas por infração às restrições previstas pelos decretos editados para enfrentamento do coronavírus em Londrina no período de 18 de março de 2020 a 15 de junho de 2022. Além disto, eventuais multas já lançadas serão anuladas e os valores pagos serão restituídos ou compensados após pedido do contribuinte à Secretaria Municipal de Fazenda. Na justificativa apresentada pela Prefeitura, um dos argumentos é de que muitas das autuações foram aplicadas contra comerciantes, que a economia do Brasil continua fragilizada e que, ao forçar o pagamento dessas infrações, aumentaria ainda mais as dificuldades financeiras dos comerciantes. E que a anistia será exclusivamente para punições relacionadas à pandemia, não se estendendo a outras multas aplicadas pela Prefeitura. O projeto não detalha quanto a Prefeitura deixará de arrecadar com multas ainda não cobradas, ou mesmo com devolução dos valores já pagos. A proposta segue agora para análise das comissões da Câmara, poderá receber emendas e ainda não tem data para ser votada em plenário. Certamente são vários pontos de vista em relação a essa proposta, mas uma reflexão que fica é que, para fazer as fiscalizações, foram deslocadas equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar, o que demandou dinheiro público. Mas a anistia vai além da questão financeira e pode remeter para a população também a cultura da impunidade, da morosidade, da lentidão no cumprimento das regras, dos decretos, das leis. Temos que lembrar que as normas, como o uso de máscaras e o distanciamento social, foram recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde para reduzir o avanço da pandemia. Enfim, são vários pontos a se levar em conta, em meio também a essa análise financeira, como está aí na justificativa da própria Prefeitura. A proposta partiu da chefia do Executivo, mas, claro, vários secretários ali vão ter engajamento direto, participação. É o caso do secretário municipal de Saúde, que está analisando toda essa questão, esse momento da pandemia. Hoje de manhã, nós conversamos com o secretário Felipe Machado sobre outros assuntos e aproveitamos para questionar também a avaliação dele em relação a essa proposta de anistiar as multas aplicadas por descumprimento de regras da pandemia. Confira comigo.
Desde o início, o objetivo nunca foi uma multa pecuniária ou arrecadar recursos em função desse descumprimento, mas sim orientar e conscientizar. Algumas pessoas acabaram excedendo e a ferramenta que nós achamos na oportunidade foi justamente essa questão de multa. Então, passado todo esse processo, é uma reivindicação que vem da própria sociedade civil organizada, porque nós também temos que entender a dificuldade que a pandemia causou na economia. E muitas vezes era a única opção que a pessoa tinha, estar com o seu estabelecimento aberto para levar o sustento para a sua família. E toda essa questão de bom senso está sendo analisada pela Prefeitura para que esse projeto de lei possa ser enviado à Câmara. Aí, posicionamento do secretário Felipe Machado, ponderando aí o que foi levado em conta nessa proposta por parte da Prefeitura. E claro, agora terá toda uma análise também por parte dos vereadores que vão analisar nas comissões e depois votar em plenário essa proposta. Abro espaço para mais participações dos telespectadores, até porque muita gente está mandando mensagem tratando desse projeto. A Fátima Esturion questiona: o comerciante que teve que fechar seu comércio e obedeceu às ordens de ficar em casa, esse é que será o punido? Recado também de Jailma: será um desastre a anistia dessas multas. E quem respeitou as regras vai ganhar um bônus, então? Já o Jorge: sou contra o perdão das multas dadas durante a pandemia. Mais abaixo, Leonardo José Costa: absurdo a anistia dessas multas. E também recado da Ana Lúcia: recebi multa de trânsito na pandemia. Vou ser anistiada? Ana Lúcia, esse tipo de multa não entra nesse critério aí. O projeto deixa bem claro que são multas relacionadas às máscaras, às aglomerações. Outras punições vão seguir valendo. Agradeço a essas participações. É muito bom ter esses vários pontos de vista, até porque é um projeto que mexe aí com toda a cidade, envolve dinheiro, envolve questão também de punição, da efetividade dos decretos, enfim. É muito bom ter a sua participação. Você que ainda não participou, aproveite, está aqui o aplicativo Você na RPC, é o nosso canal direto com o nosso amigo telespectador. Você que aqui é sempre muito bem-vindo. 12h36. Saiu o laudo da queda de uma laje na Universidade Estadual de Maringá. Esse acidente foi em junho e deixou feridos, além de um operário morto. Vamos ao vivo até Maringá, onde está Rildo Herrera. Rildo, boa tarde para você, seja bem-vindo. O que aponta a investigação? Oi, Alberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Meio-Dia Paraná. Pois é, esse laudo ele foi divulgado hoje, A gente teve acesso a esse laudo e pelo contrato, a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, ela precisaria fornecer, ter fornecido todos os projetos para a construtora responsável pela construção, responsável pela obra. A perícia, o contrato também dizia, que a UEM ela ficaria responsável por designar um engenheiro ou um arquiteto que iria fiscalizar o andamento dessa obra. O que a perícia apontou é que houve negligência da universidade por não ter fornecido os projetos complementares de escoramento e formas, e que a UEM também não teria feito essa fiscalização adequada, permitindo então que a construção da estrutura que acabou desabando, ela fosse feita sem os devidos projetos. A imperícia da construtora na execução dessa obra também foi apontada como uma outra causa desse acidente, já que a construtora teria executado, então, essa obra, a estrutura de madeira do escoramento da laje, sem o projeto, expondo, então, as pessoas presentes, no caso, os funcionários dela, dessa construtora, a uma condição de trabalho insegura. A construtora também não apresentou a comprovação do treinamento para o trabalho em altura do operário que, infelizmente, acabou morrendo nesse acidente. A gente lembra que esse acidente ele aconteceu no dia 25 de junho, era um sábado de manhã, uma parte da laje que estava sendo construída num dos blocos da UEM, essa laje acabou caindo sobre funcionários, 5 funcionários ficaram feridos, as equipes do SAMU e dos bombeiros tiveram muita dificuldade para socorrer esses funcionários, inclusive um deles ficou mais de 3 horas embaixo dos escombros e desses 5 funcionários, 4 foram levados para hospitais e tiveram alta. O último funcionário, inclusive esse que ficou
várias horas embaixo dos escombros, o Robert Moisés Caetano, de 28 anos, ele foi levado para um hospital, ele ficou internado até o dia 21 de julho. Só que, infelizmente, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A polícia está investigando esse caso e o inquérito foi aberto por homicídio culposo, lesão corporal e desabamento. O delegado responsável pelo caso disse que agora, com a conclusão do laudo, com o laudo em mãos, dessa perícia, ele vai ouvir testemunhas, mas não deu um prazo para a conclusão do inquérito. Nós procuramos a construtora Mondeu, que é responsável pela obra. Ela disse em nota que está apurando o que causou o desabamento e que está auxiliando nas investigações e que aguarda a conclusão do inquérito policial. Também em nota, a UEM, Universidade Estadual de Maringá, disse que vai analisar o laudo da Polícia Civil, e que aguarda a conclusão de um laudo interno para se pronunciar. A UEM disse também que está à disposição das autoridades para esclarecer qualquer dúvida sobre o canteiro de obras. Volto com você, Alberto. Valeu, Hildo Herrera, falando ao vivo de Maringá. Lá no G1 também já tem mais detalhes do resultado dessas investigações. Meio-dia e 39, meio-dia e 40 agora. No começo da manhã, as ruas Sergipe, Minas Gerais e Mato Grosso tiveram tráfego bloqueado para uma grande operação da Polícia Federal e da Receita Federal. Operação aqui no Paraná e também em mais 2 estados, numa investigação que apura a venda de produtos contrabandeados. O alvo é um grupo investigado por movimentar, segundo o inquérito, mais de R$1 bilhão. Estava escuro quando dezenas de viaturas seguiram para cumprir 58 mandados de busca e prisão. Os 300 agentes da Polícia Federal e Receita Federal se espalharam por Londrina. Uma das equipes iniciou o recolhimento de mercadorias com a ajuda de lanternas nesta loja da Zona Leste. Ao mesmo tempo, policiais estiveram em prédios de luxo e bloquearam ruas que dão acesso ao camelódromo de Londrina. Na verdade, nós recebemos umas informações do COAF referente a umas movimentações financeiras atípicas aqui na nossa região, com indicativos de lavagem de dinheiro. Então, nós aprofundamos essas investigações e verificamos que realmente tudo indicava que havia um grupo aqui na região desenvolvendo atividades de lavagem de dinheiro. E aprofundando mais a investigação ao longo desse 1 ano e meio, a gente verificou que esse dinheiro utilizado nos crimes de lavagem de dinheiro vinha de importação ilegal de produtos eletrônicos. Das 360 lojas do camelódromo, 13 foram alvos da operação. Segundo a investigação, os donos dessas lojas faziam parte de um esquema que teria movimentado mais de R$1 bilhão em 2 anos. Essas empresas declaram faturamento ínfimo. Por exemplo, uma empresa declara um faturamento de R$100 mil por mês e recebe em suas contas correntes R$2 milhões. Nós chegamos à conclusão que essas empresas, todo esse valor que entra de crédito nessas empresas, são decorrentes do comércio desses produtos ilícitos. Na Sergipe, 2 caminhões aguardavam as mercadorias apreendidas. Na parte interna das lojas, muita movimentação dos agentes que recolhiam celulares, caixas de som, acessórios e eletrônicos de vários tipos. Das empresas, os policiais saíam com sacos cheios de mercadorias contrabandeadas. O acesso à região foi liberado somente para moradores e funcionários de lojas durante o bloqueio. Perto das 9 da manhã, a rua Sergipe foi liberada para os comerciantes. Esses 2 caminhões irão sair daqui, cheios de mercadorias apreendidas. O comboio de policiais deixou o centro da cidade e seguiu com as apreensões para a Receita Federal, liberando a abertura do comércio. Segundo as investigações, os produtos levados somam mais de R$2 milhões entre celulares, bebidas, perfumes e eletrônicos. As equipes estiveram em 18 lojas no total, mas também apreenderam 9 veículos em prédios e condomínios de alto padrão. Entre eles, este Camaro e outro carro de luxo, avaliado em R$400 mil. Na data de hoje, está sendo feito o sequestro de 428 milhões, que é um valor aproximado dos prejuízos que eles trouxeram em sonegação de impostos. E ao longo da investigação, a gente verificou que a grande maioria dos investigados nunca teve um emprego lícito, um vínculo empregatício que justificasse o padrão de vida que eles levam. Somente um dos líderes da organização criminosa foi encontrado em Londrina, enquanto o outro é considerado foragido.
Eles e outros 15 membros da quadrilha devem responder por lavagem de dinheiro e descaminho. A operação levou o nome de modo avião, que é a interrupção de sinal em celulares, uma alusão ao produto mais apreendido durante os trabalhos. Daqui a pouco, no Jornal Hoje, tem mais informações sobre essa grande operação. Um compressor foi furtado do Projeto Lucas. É uma instituição que presta diversos atendimentos para a população carente, população que mais precisa e que, com esse furto, Giovana, acabou com vários atendimentos prejudicados. Isso, Alberto, os atendimentos odontológicos precisaram ser cancelados, já que sem esse equipamento não é possível fazer esse trabalho, já que é esse equipamento, né, o compressor, que promove o funcionamento das ferramentas utilizadas aí pelo dentista para fazer esses atendimentos. Conto agora mais detalhes sobre esse crime, pelo furto, né? Esse crime aconteceu por volta das 11h30 da noite do último sábado e câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. São dois homens que conseguem serrar, né, o cadeado, romper o cadeado ali do portão, invadem o imóvel e aí vão até o local onde fica esse equipamento, o compressor, que fica na parte de fora do imóvel, e eles conseguiram cortar tanto a mangueira de ar como também a fiação elétrica e saem carregando o equipamento, que foi obtido por meio de doações, assim como todo o funcionamento do Projeto Lucas, que funciona por meio de doações da comunidade e também por meio do trabalho voluntário. Cerca de 130 famílias são atendidas ali na região da Vila Marísia, em Londrina. São pessoas necessitadas, né? E que buscam ali no projeto, nessa instituição, tanto esse atendimento odontológico, que foi prejudicado por conta desse furto, como também atendimento psicológico e atividades de artes, teatro, dança, também lutas, boxe, jiu-jitsu. Tudo isso é oferecido para essas crianças, para essas famílias carentes que agora tiveram esse atendimento aí interrompido por conta desse crime. Hoje pela manhã, o nosso cinegrafista Ademir dos Santos conversou com o César, que é pastor e voluntário também do projeto, e contou um pouco como é o sentimento que fica, né, após presenciar, após notar um crime como esse. Tudo aqui funciona por meio de voluntários. Então, todas as nossas aulas é por meio de professores, pessoas que são voluntárias e estão aqui nos ajudando. Tudo nós ganhamos. Esse compressor foi uma doação, a cadeira foi uma doação, todos os objetos que estão aqui, que os dentistas usam, está aqui no projeto por meio de doação. A maior perca não é a perca financeira, mas os atendimentos que nós não conseguiremos dar continuidade. O primeiro sentimento é de revolta. Mas, passado um tempo, o sentimento que fica é de preocupação, justamente porque nós temos aqui famílias que dependem do nosso atendimento. E agora a preocupação é como que nós conseguiremos levar adiante para continuar os atendimentos que nós fazemos aqui com as famílias. O pessoal estima que, para continuar o atendimento feito por essa instituição, eles precisam de cerca de R$ 47,00 por mês por criança, para que elas continuem sendo atendidas, possam usufruir aí dessas atividades oferecidas pelo projeto, né? E esse compressor que foi levado custa cerca de R$ 3.000. Então, o pessoal tem aí um déficit, né? Tá precisando realmente de doações, ou também o César contou que quem souber, né, por um acaso viu a ação desses bandidos ou possa saber para onde esse equipamento for levado, que comunique o projeto ou até mesmo a Polícia Militar. Olha só o que o César disse para a gente. O pedido que eu faço é para quem levou ou para quem sabe de alguma informação que nos procure. O nosso único objetivo é ter de volta o nosso compressor, arrumar a fiação e dar continuidade aos nossos atendimentos. Essa é a nossa única preocupação. Nós queremos que continue os atendimentos da forma como eram feitos. O nosso acompanhamento é aqui no dentista, que infelizmente agora não terá esse acompanhamento aqui, mas também tem um acompanhamento com os psicólogos, com os nutricionistas, acompanhamento pastoral, enfim, nós temos a intenção de dar um acompanhamento integral e completo para todas as nossas crianças e adolescentes aqui do Projeto Lucas.
Nós mostramos então as imagens de câmeras de segurança, né, mostrando a ação desses bandidos. Se você por um acaso presenciou de alguma forma, notou um movimento estranho, né, fora do normal ali na região, mora por ali ou sabe por algum motivo para onde esse equipamento foi levado, que possa então comunicar à Polícia Militar e ajudar na busca por esses criminosos e também na recuperação desse equipamento para o pessoal do Projeto Lucas, que a gente sempre mostra, né, Alberto, ações inspiradoras aqui no Meio-Dia Paraná, é o que esse pessoal dessa instituição também promove aqui na cidade de Londrina, e é triste verificar uma situação como essa de pessoas que foram prejudicadas, crianças, famílias que não podem receber esse auxílio, né, esse atendimento odontológico por conta de um crime. São iniciativas que fazem a diferença e realmente é de se lamentar aí esse momento aí, esse furto aí, certamente vai vender por um valor ínfimo esse compressor, mas deixando um transtorno enorme para toda uma comunidade. Obrigado, Giovana Machado, ao vivo aqui mais uma vez. Futebol. O Tubarão reencontra hoje a torcida pela Série B do Brasileirão. A equipe não perde há 5 jogos, mas tem um desafio e tanto nessa terça-feira. Oi, Alberto, boa tarde a todos. O Londrina vem animado, vive boa fase e encara hoje nada menos que o líder Cruzeiro às 9 da noite aqui no Estádio do Café pela Série B do Brasileiro. O Tubarão vem de 5 jogos seguidos sem perder. Na última rodada venceu o Novo Horizontino fora de casa e está pertinho do G4, o grupo de acesso para a Série A. Tudo isso anima o torcedor ainda mais. Continuando nessas posições até o 8º lugar, eu acho que... Mas vamos sonhar, né? Não custa nada. Melhor momento. Se continuar assim, tá ótimo. Briga pelo acesso? Né? Briga pelo acesso. O único probleminha, né? Que quem tá na frente ali e tal, tá com uns pontos a mais aí e tal, tem que, né, dar algum erro com os da frente ali, né? E para reforçar o clima desse jogão entre dois times que estão no alto da tabela, já tem até torcedor do Cruzeiro aqui em Londrina. No primeiro turno o Cruzeiro ganhou, mas foi difícil. Eu lembro, eu estava no Mineirão naquele jogo, foi 1-0, o goleiro do Londrina tomou uma falha. Vai ser um jogo complicado, mas o Cruzeiro tem muito tempo e não ganha fora, deve ter mais de um mês, embora está com uma sequência grande, né? Eu tenho algumas lembranças que já se enfrentaram em Copa do Brasil, Copa Sul Minas, Primeira Liga que teve recentemente. O Cruzeiro eliminou eles uma vez, na outra Londrina eliminou o Cruzeiro. E como o torcedor citou, Londrina e Cruzeiro se enfrentaram algumas vezes nos últimos anos e tem boas recordações para o torcedor dentro do Estádio do Café. Teve vitória em 2002 com gol do angolano Johnson pela Copa do Brasil. O atacante angolano escolheu o canto e bateu na gaveta do Jefferson. Em 2017 foi na base da emoção, nos pênaltis, e o Tubarão se classificou para a final da Primeira Liga. Alex contra César, já pegou 2 pênaltis, o Londrina também perdeu 2, Alex, César de novo! César de novo faz a defesa! Boas recordações para embalar ainda mais o Londrina nesta noite, diante do Cruzeiro. Acho que vai dar rock esse ano, hein, meu? Aí é torcer pro Tubarão e secar o adversário também um pouquinho. Lógico, tem que secar, tem que secar, entendeu? Sem dúvida. Futebol não tem favorito, né? Não é porque você joga dentro de casa ser favorito ou quem vai jogar lá fora também é favorito. Eu arrisco um placar de 2-1 para nós. E com esse jogão de hoje à noite, claro, tem Tubarão também marcando presença no Globo Esporte, logo após o Meio-Dia Paraná. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho no Globo Esporte, destaque para a super noite de Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina encara o Cruzeiro, os dois times vêm embalados na competição e o Operário enfrenta o Grêmio depois de 60 anos. A gente vai relembrar essa história já aqui no GE e também vamos falar da disputa acirrada no ataque titular do Furacão na Libertadores. Torcedor, quem você prefere, Pablo ou Vitor Roque, que embalou a torcida na última rodada do Campeonato Brasileiro? A gente acirra essa disputa, fala sobre esse assunto depois do Meio-Dia Paraná. Eu espero vocês. Reforço que um dos assuntos é, portanto, a confusão em uma partida do Campeonato Brasileiro. Temos imagens, inclusive. Essa confusão foi ontem à noite em Curitiba, dessa vez entre as torcidas do Coritiba e do Santos. Fogos de artifício foram usados como armas, balas de borracha foram disparadas, muitos transtornos no trânsito e também para quem mora ali nos arredores do estádio Couto Pereira, no centro da capital, estádio que é o estádio do Coritiba. Daqui a pouco, então, no Globo Esporte, tem a cobertura completa para você.
Agora, 12h53, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência eu trago informações de um acidente registrado agora há pouco envolvendo um ônibus aqui em Londrina. Essas imagens são ao vivo e logo após o intervalo, o Meio Dia Paraná volta com todas as informações para você. Agora, 12h53, tem notícias daqui a pouco também do tempo, a previsão para os próximos dias. Muitas nuvens, céu carregado no norte do estado. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento de uma idosa, isso em Curitiba, em julho, mas as cenas foram divulgadas agora, com o avanço das investigações. A câmera instalada no próprio ônibus mostra as manobras no momento que antecedeu o atropelamento. A gravação tira uma dúvida, a do local exato do acidente. Foi, sim, numa faixa de pedestres, como indicado por testemunhas. A vítima, uma mulher de 74 anos, acabou morrendo. O motorista responde em liberdade ao inquérito por esse atropelamento registrado lá em Curitiba. A gente vai agora acompanhar um acidente registrado agora há pouco aqui em Londrina, uma colisão entre um carro e um ônibus. Vários bombeiros estão por lá. O Meio Dia Paraná também está acompanhando. A Vanessa Navarro se deslocou e traz agora as informações. Vai. Oi, Alberto. A gente acabou de chegar ao local e as primeiras informações que a gente obteve, junto aos bombeiros que atendem esse acidente, é de que o carro ele acabou cruzando uma preferencial e foi atingido pelo ônibus. Ele veio parar aqui nessa oficina, bateu na parede dessa oficina ao lado de um ponto de ônibus e acabou tendo um ferimento até grave, por conta do acionamento do airbag, ou seja, um dispositivo de segurança, mas eventualmente também pode acabar sofrendo aí algum machucado a vítima. É uma menina de 20 anos que estava dirigindo, uma moça de 20 anos que estava dirigindo o carro. Ela está na ambulância do SEAT nesse momento, recebendo atendimento. O pessoal contou pra gente que ela teve então algum ferimento ali em face, mas está consciente, conversando, a princípio fora de perigo. Para localizar vocês, desse acidente, ele ocorreu aqui no Jardim Maria Lúcia, na zona oeste de Londrina, na esquina da rua Jacarandá com a Vicente Bocucci. No ônibus, segundo a informação que a gente teve, havia alguns passageiros, mas ninguém se feriu. Eventualmente, alguém até numa queda, quando existem esses acidentes, acaba se ferindo, mas felizmente nenhum passageiro machucado. O motorista do ônibus também passa bem. Então, repetindo para vocês a informação que foi passada pelos bombeiros, claro que necessita de uma apuração maior também aí por parte das autoridades, mas o carro teria avançado na preferencial, acabou então colidindo com o ônibus e veio bater aqui nessa parede de uma oficina na esquina da rua Jacarandá com a rua Vicente Bocucci. Essas as primeiras informações que a gente tem e torcendo aí para que seja realmente um ferimento sem gravidade, Alberto? E que a vítima seja atendida e logo liberada. Vanessa, trazendo informações ao vivo, então, esse acidente registrado agora há pouco, o trânsito por lá continua ainda instável, bloqueado. E tendo novidades, claro, a gente retorna ainda nessa edição do seu Meio Dia Paraná. Agora, faltando 1 minuto para 13h, hora de fazermos a segunda parte da previsão do tempo. Imagens aí ao vivo do aeroporto de Londrina. A Mônica Dal falou mais cedo sobre os voos aqui do nosso aeroporto. Nós temos agora uma atualização passada pela concessionária CCR, que administra o nosso aeroporto desde o primeiro semestre desse ano. Além do voo que pousaria aqui e foi deslocado para Curitiba, outros 2 voos foram cancelados por não conseguirem pousar no nosso aeroporto devido à visibilidade reduzida, esse nevoeiro e é o caso de Londrina não ter aí equipamentos mais modernos para auxiliar pousos e decolagens nessa condição de tempo instável. A temperatura não se altera, continuamos ali na marca dos 18 graus, não vai passar muito disso ao longo das próximas horas, até porque a previsão é de que a chuva continue sim ao longo da tarde desta terça-feira, em Londrina e boa parte do Paraná. Amanhã o tempo também vai seguir ainda instável, mas um pouco mais firme do que nesta terça-feira.
E com a chuva diminuindo, as temperaturas vão cair. Amanhã, veja só, mínimas de 9 graus em Arapongas, de 8 em Congonhas e de apenas 6 graus em Ortigueira. Olha só, manhã bastante gelada em Ortigueira na quarta-feira. A temperatura também vai cair em Londrina, com o sol predominando entre nuvens. Amanhã mínima de 10, a máxima não passa dos 16 graus. Na quinta, temperatura ainda mais baixa, 8 graus, mesma mínima de sexta-feira, só que daí, pouco a pouco, a máxima vai se elevando. Chuva então, até hoje, de amanhã em diante o tempo fica mais firme e as temperaturas vão cair em Londrina e toda a nossa região. Confira agora o que é destaque no Jornal Hoje, desta terça-feira. Olá, uma boa tarde para você, um ótimo almoço. Daqui a pouco no JH tem os assuntos que mexem com a sua vida. Queda no preço dos combustíveis, na conta de luz e a inflação oficial em julho recua 0,68%. É a menor taxa desde o começo da série histórica do IBGE, iniciada em 1980. Apesar dessa boa notícia, o problema é que os alimentos continuam devorando a renda do brasileiro. A alta em julho foi de 1,3%. O preço do leite subiu mais de 25% só no mês passado. E em 12 meses, alimentos e bebidas tiveram alta de quase 15%. Muitas famílias pobres ainda tentam se registrar no CadÚnico, que é a porta de entrada para benefícios sociais do governo federal. Mais de 20 milhões de pessoas começam a receber a parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil. Hoje tem início também o pagamento do Auxílio Gás de R$ 110 e do Auxílio Caminhoneiro. Esse pacote de benefícios, que soma 41 bilhões de reais, foi aprovado pela PEC eleitoral e só vale até 31 de dezembro. E tem uma pesquisa que mostra que 45% dos brasileiros precisaram fazer um bico no último ano para complementar a renda familiar. Tudo isso e muito mais no Jornal Hoje. Não perca, um abraço e até já. Vou fazer agora um último contato com a Vanessa Navarro, que no começo desse bloco veio com informações de um acidente aqui na zona oeste de Londrina. Vanessa, é contigo por aí. Acidente que foi aqui na esquina, Alberto, da rua Jacarandá com a Vicente Bocucci, no Jardim Maria Lúcia. Os veículos envolvidos ainda estão aqui no local. A gente vê o carro dos bombeiros saindo agora, mas aqui ainda estão o ônibus e o carro que acabou sendo o mais atingido. Inclusive, dá para mostrar para vocês que ele ficou muito perto, né, do ponto de ônibus, foi muito perto do ponto de ônibus a batida. Então, da maneira como a motorista, após a colisão, acabou se perdendo e batendo, né, na parede ali da oficina, ela poderia também ter atingido o ponto de ônibus por pouco. Então, felizmente, a tragédia não foi maior, né? Na verdade, acabou sendo um acidente até com não tanta gravidade. O pessoal nos informou agora há pouco que foi levada para o hospital a motorista do ônibus, que tem 20 anos, com ferimentos médios. Eles ainda estão avaliando, porque ela teve um ferimento na face no momento do impacto e também do acionamento do airbag, né, o dispositivo de segurança do carro. Estão avaliando o estado dela, mas ela estava consciente e conseguindo conversar. Então, essas as informações, acidente que a gente veio acompanhar aqui de última hora no meio-dia Paraná, Alberto. No ônibus, ninguém se machucou, Vanessa? Ninguém, Alberto. Os bombeiros não precisaram atender nenhum passageiro que estava no ônibus, nem pessoas que eventualmente caem, né, quando tem essas colisões. Não há notícia de feridos no ônibus, nem motorista e nem passageiro, somente realmente a motorista do veículo de 20 anos, que foi levada agora há pouco para o hospital para receber, claro, o atendimento completo e se recuperar. Valeu, Vanessa. Obrigado aí mais uma vez. Nosso tempo acabou, está chegando por aí o Globo Esporte e logo em seguida o Jornal Hoje. Obrigado pela companhia. Uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.